Bom, dando início, então, ao nosso painel, gostaria de cumprimentar a todos. Boa noite, os presentes. Em nome do Diretório Acadêmico Rotário Portugal, e especialmente da Diretoria de Cultura da nossa agremiação, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, agradecendo especialmente aos palestrantes que aceitaram o nosso convite e certamente tornarão nossa noite um momento de muito aprendizado e inspiração, sem dúvidas. Bom, dando sequência, então, eu declaro aberto o 12º painel da segunda semana acadêmica do curso de Direito do Unicuritiba, nosso painel de encerramento, que tratará acerca do tema Diplomacia e o futuro da carreira e academia internacionalista, contando com a presença ilustre dos profissionais Priscila Canepari dos Anjos e Jonas Teixeira Marinho. Bom, a Priscila vai acabar chegando num momento posterior na nossa reunião, então a gente vai iniciar com a fala do profissional Jonas, e eu passo agora a leitura do currículo para depois passar a palavra para o mesmo. Bom, Jonas Teixeira Marinho, que nos engrandece aí com a sua presença nessa noite, tratará sobre o tema A Preparação para a Diplomacia, Ingresso na Carreira e o Instituto Rio Branco. Ele é diplomata de carreira, especialista em Direito e Relações Internacionais pela Universidade de Fortaleza, especialista em Desafios das Relações Internacionais pela Universidade de Leiden e pela Universidade de Genebra, em parceria com o Coursera, e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Ainda é professor de História e orientador do programa de mentoria para o CACD do Grupo BIC, em coautoria com o renomado professor Rômulo Dias e articulista da área de Política Internacional, Economia e Comércio Internacional. Então, mais uma vez, professor Jonas, agradecendo a sua presença no nosso painel. É uma gratidão enorme para nós contarmos com você nesse momento. E passo a palavra. Obrigado, boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite do Diretório Acadêmico Rotário Portugal, né, de falar um pouquinho sobre a carreira que eu acho tão fascinante, né, uma carreira que levou muito tempo, né, até conseguir entrar, porque é um concurso bastante difícil, a gente vai ver um pouquinho aqui, né, mas é uma carreira realmente muito fascinante, que você pode trabalhar em diversas áreas, né, e a gente tem, né, por tradição mesmo no Itamaraty, muitos oriundos, né, das faculdades de Direito, né, sendo eu mesmo um deles. Então, é muito comum, né, e a gente nota que está crescendo, né, nas faculdades de Direito o interesse cada vez maior pela carreira internacional, né, porque é uma carreira que acaba te dando uma possibilidade de morar em outros países com todas as questões de estabilidade, né, então é uma carreira que acaba sendo bastante interessante. Eu preparei uma apresentação aqui, não sei se já posso compartilhar, se já está autorizado. Acredito que sim, acredito que o nosso host aqui consegue autorizar o compartilhamento de tela. Pronto, eu acho que agora vai dar certo. Vou colocar aqui, vocês estão vendo? Estamos sim. Pronto, vou colocar aqui. Pronto. Então vamos lá. Falar sobre diplomacia, né, um pouco sobre a preparação, né, o antes, né, de como é que você faz para se tornar um diplomata. Não é basicamente uma receita de bolo, mas alguns caminhos possíveis, né, para se preparar para esse concurso que demanda tanto. E também, num segundo momento, né, por isso que ela é dividida em duas partes, é uma apresentação de preparação e carreira. Aí depois que você entra lá, como é que é o curso no Instituto Rio Branco, né? Eu sei que o pessoal tem muitas dúvidas, e também como é que funciona a carreira diplomática, como é que funciona a progressão, para você ir para o exterior, como é que faz, né? Então, assim, vou tentar dar um panorama geral, né, nesse tempo aqui, sobre a carreira, né, e essa preparação. Então, vamos lá. Primeiro, o que é que faz um diplomata? Né? Isso aqui é o clássico do Itamaraty, que são os três verbos. Né? Basicamente, as nossas funções são três: representar, negociar e informar. Né? Então, o diplomata ele representa os interesses do seu país, né, no exterior, ou em fóruns multilaterais, né, enfim, ou até mesmo no Brasil. Né? Então, quando você recebe autoridades estrangeiras, então você tem essa função de representação. Outra função, a função mais clássica, que eu acho que todo mundo se lembra, que é a função de negociação. Né? Os diplomatas geralmente lideram equipes negociadoras, né, de tratados, tanto no âmbito bilateral, ou seja, tratados diretamente com outro país, ou no âmbito multilateral, né, tratados dentro de organizações. Né? Então, o diplomata trabalha nessa negociação, e geralmente é o chefe da delegação.
e informar, que é o que eu acho que a gente mais faz, e principalmente o diplomata do início de carreira, né? Eu entrei no Instituto Rio Branco em 2019, né? Então estou com 2 anos e meio, mais ou menos, de carreira, eu entrei no começo do ano. Então, assim, o que a gente mais faz no início de carreira é informar, né? Depurar as informações, né? Informações a gente tem muito, mas fazer uma análise das informações com qualidade e informar bem as pessoas que vão, né, tomar as decisões em política externa, né? E essa já é a primeira coisa que muita gente tem algumas ilusões, a gente pode dizer, sobre o trabalho do diplomata. O diplomata não tem, né, competência para gerir a política externa. Ele auxilia a elaboração da política externa, né? Então, é justamente por meio desses 3 verbos que ele vai estar auxiliando, né, a formulação da política externa de um país. Então, tem algumas características que são importantes, né, para um diplomata. Antes da pessoa, me interesso pela carreira, eu acho a carreira interessante, é importante ver que se você tem algumas habilidades, né, que vão ser demandadas, né, ao longo da carreira. Primeiro, adaptabilidade, né? Essa daqui eu acho que vem em primeiro lugar, porque o diplomata está sempre se mudando, né? A cada 2, 3 anos, você está indo de um país para o outro, né? Então, assim, se você não tem dificuldade com mudanças, né, isso pode ser que a carreira não seja adequada, né, para você. Então, a adaptabilidade é muito importante. Entendimento de sociedade, né, você tem que ter realmente uma curiosidade de entender aquela outra sociedade. Se você está negociando né, com pessoas que têm um background cultural bem diferente do seu, você tem que entender como é que essas pessoas pensam, não é? Então, nada melhor do que conviver com aquela sociedade. Por isso que é importante, mesmo nesse mundo mais atual e mais digital que a gente tem, né, a presença física do diplomata em outros países, porque nada como você entender, né, a sociedade muito bem, não tem coisa melhor do que você morar no país de fato, né, e vivenciar tudo aquilo que aquelas pessoas vivenciam, né? Então, o entendimento de sociedades é fundamental. Esse daqui é mais você ter uma curiosidade, é importante antes, né? Isso aqui você vai aprendendo ao longo da carreira. A construção de networking, né? Você precisa realmente ter seus contatos, né? É quase como um jornalista nesse ponto, né? Você precisa ter seus contatos dentro dos governos estrangeiros também, né? E aí você vai montando essa rede de relacionamento aos poucos, né? Então, por isso que uma boa capacidade de relacionamento é importante. Não só no ambiente interno do trabalho, que isso acho que vale para quase todas as profissões, mas também de estabelecer canais, né? Contatos com autoridades estrangeiras, né? Isso é muito importante para o desempenho das nossas atribuições, né? Então, não adianta só você ter um conhecimento técnico muito bom se você não consegue esses canais com a outra sociedade, né? Com os diplomatas que você vão negociar com você. Então, é muito importante essa boa capacidade de relacionamento. E aí eu já passo logo para a prova, né? E aí depois você, tudo bem, entendi o que faz um diplomata. Eu acho que eu tenho essas características que um bom diplomata deve ter. E aí, como é que eu faço para virar diplomata, né? Você tem que passar por um concurso público, né? O concurso de admissão à carreira de diplomata, o célebre CACD. É um concurso que tem 3 fases, né? Eu brinco aqui dizendo que é uma maratona de escrita, porque é uma maratona, né? A terceira fase, eu brinco com os meus alunos que a gente sai assim meio zumbi assim da prova, porque são 24 horas de prova em 3 dias, né? Você tem provas assim sucessivas sobre os mais variados assuntos, né? Por isso que alguns ainda brincam dizendo que é o ITA das ciências humanas, né? Porque você vai ter prova de história do Brasil, história mundial, geografia, direito, português, política internacional, economia, inglês, espanhol e francês, né? Então, é uma quantidade muito vasta de conteúdos, né? Por isso que é um concurso que não dá para você estudar por uma apostila, por exemplo. Não tem a menor condição de um candidato, isso aí eu falo tranquilamente, passar nesse concurso estudando por apostila, porque é um conteúdo muito vasto, né? E é um conteúdo, é um concurso também muito disputado, porque são poucas vagas que são oferecidas, né, anualmente. Então você tem, né, esses conhecimentos que tem que ser, o diplomata ele é muito, né, tem um debate,
claro, né, se o diplomata deve ser generalista ou especialista, mas a corrente que prevalece é que o diplomata deve ser generalista. Não que você seja o maior, né, o maior expert em todos esses assuntos, mas você tem um forte conhecimento básico de todos eles, né, um conhecimento tranquilo sobre a história do Brasil, história mundial, geografia, né, direito português, política internacional, enfim, todas as disciplinas. Né? E aí, a história do Brasil, a gente lembra que não é a história do Brasil que você estudou no colégio. Né? Você vai estudar a história do Brasil normal, tudo bem, mas você também vai estudar história diplomática do Brasil, que é o que acaba caindo mais. Né? Então, não é o mesmo conteúdo, embora possa parecer, a história do Brasil é legal, você lembra do colégio, mas metade do conteúdo você ainda não viu, porque é história diplomática. Né? Então é isso, é se adaptar realmente a tantas cobranças diferentes, né, em disciplinas as mais diversas possíveis. E aí tem uma chave, né? Isso sei que pode parecer até um pouco repetitivo, né? Muita gente fala da resiliência, mas nesse concurso acho que é fundamental mesmo. Né? Resiliência é a palavra-chave aqui, né? Porque o tempo médio de aprovação é de 4 anos e meio. Né? Então você muito provavelmente vai ser reprovado, depois vai ser reprovado de novo, depois mais uma vez, né? Até na quarta, quinta vez você conseguir, né, realmente estar muito competitivo e entrar. E isso aqui é um padrão, não é? Essa aqui é a média. Claro que tem gente que passa com menos tempo, né? E aí varia muito das circunstâncias de cada um. Algumas pessoas já foram expostas a mais conteúdo, né, do concurso antes, então esse tempo vai ficar menor, ou então maior, dependendo da circunstância, a pessoa trabalha muito tempo, então varia, mas a média é essa. Construção de bases sólidas, você tem que ter uma base muito forte em todas as matérias, né? Não adianta você ser o Clóvis Bevilacqua em direito, né? Enfim, você ser realmente o Rui Barbosa, não vai adiantar se você não for bem nas outras matérias. Né? Então, você realmente precisa ter uma base muito forte em todas as disciplinas. Outra coisa que o CACD ele é um concurso público, né, que às vezes o pessoal perde um pouco isso de vista e acha que é um vestibular, mas não é, ele é um concurso público e ele vai testar algumas habilidades também, né, ao longo dessa prova. E aí a capacidade de argumentação é absolutamente fundamental. Né? Não adianta você saber muito sobre algum conteúdo se você não consegue encadear esse conteúdo de forma lógica e convencer, né, o seu interlocutor. Então, de fato, o seu interlocutor aí vai ser a banca e você já está sendo testado, né, na diplomacia no concurso, ainda que a gente não tenha prova oral, né, a gente tem essa capacidade de argumentação é muito importante e ela vai fazer a diferença entre os candidatos. Por isso que às vezes os candidatos que aparentemente sabem menos que outros que são reprovados ficam meio chateados e tudo, mas é porque a capacidade de argumentação deles é que pode não ter sido tão boa, né? Então, assim, argumentar muito bem, né, ter uma tese clara e argumentos definidos e bem encadeados em cada um dos temas, isso é fundamental e faz a diferença na aprovação. Objetividade e síntese também absolutamente fundamentais, porque são fundamentais na carreira. A gente recebe naquela função de informar, você recebe muita informação e você tem que depurar o que é útil, o que não é útil. Né? Então, o que é essencial e o que é acessório. Né? Então, quando você consegue ter né, toda essa perspectiva, isso faz uma diferença muito grande e é o que gera, né, na minha perspectiva, é o que gera uma possibilidade maior, né, de aprovação no concurso. Então, como se preparar para isso? Tem alguns métodos que eu acho interessantes. O primeiro é o estudo ativo, não estudar, ficar somente lendo, isso não é muito eficaz. Né? Então, você pode tentar dar uma aula sobre o tema para alguém, você pode escrever, né, realmente para já ir treinando. Então, tem vários métodos de estudo ativo que você não fica somente lendo. Você pode fazer questões, né? Porque tem gente que lê e chega na prova vai super mal. Né?
é normal, porque você não interiorizou aquele conteúdo da melhor maneira possível. Então, o estudo ativo é muito importante. Princípio da especificidade. Esse daqui é um princípio do grupo BICO e que eu acho que praticamente todos os candidatos aprovados, né, todos os meus colegas que eu conversei, falaram que sim, né, é muito importante você ser específico, ou seja, você treinar as competências que a prova vai te exigir. Não adianta nada na prova de inglês, que não tem prova oral, você ter a melhor pronúncia do mundo, se isso não vai ser cobrado. Né? Mas o que vai adiantar? A habilidade de traduzir textos. Então, se você pratica a tradução de textos, você vai estar treinando competências que a prova exige. Se você pratica o resumo, que também é um exercício que está em todas as provas de línguas, né? Tanto português como nas 3 línguas estrangeiras, você está se preparando de forma eficaz também para o concurso. Atualização constante, não preciso nem dizer por quê. Né? Política internacional é algo muito volátil, né? Muda muito rápido. Então, você tem que estar sempre muito atualizado, porque a prova vai te cobrar isso. Né? Você vai precisar estar, né, muito atualizado sobre as notícias internacionais e, o mais importante, sobre a posição do Itamaraty em relação às notícias internacionais. Então, o site do Itamaraty é ótimo, porque você tem as notas da imprensa e aí, por meio dessas notas, você já vai se familiarizando com 2 coisas. A linguagem do Itamaraty, e aí, com essa linguagem, você já pode, né, ter um diferencial competitivo nas provas, e 2, com a posição do Itamaraty, que é a posição que você vai defender na prova de política internacional quando ela for discursiva. Isso é muito importante, porque você não vai fazer uma análise meramente acadêmica, né, na prova de política internacional, sobretudo. Né, você vai fazer uma defesa do discurso diplomático brasileiro. Né? Então, aqueles temas que a prova está jogando ali para você, ela quer saber, não exatamente se você sabe todo o contexto, toda a conjuntura. Claro, isso é importante também para situar bem a questão e tudo, mas o mais importante é se você já domina, né, o discurso diplomático, tanto na linguagem que você vai usar, como também nas posições do Brasil. Se você coloca, por exemplo, uma posição que não tem nada a ver com a posição do Brasil, né, em relação àquele tema, não vai ser bem pontuado, porque, né, a gente tem que lembrar que o diplomata ele serve ao Estado. Né? Então, assim, ele auxilia na política externa, mas ele não formula política externa. Né? Então, isso já tem que estar claro no momento da prova. E uma situação bibliográfica objetiva, o que é muito difícil, acho que talvez seja o mais difícil desses 4, porque, por exemplo, história do Brasil, você tem uma infinidade de livros, né, que cobrem esse período, inclusive de história diplomática. Mas você olhar, né, as dicas dos aprovados, né, o pessoal publica muito, até em redes sociais, né, bibliografias recomendadas, hoje em dia está até mais fácil, tem lives, tem várias coisas que você pode, né, consultar para montar uma seleção bibliográfica que seja mais objetiva. Né? Você não vai conseguir fazer a apostila, né? Isso daí não existe. Mas você também não precisa ficar lendo tudo o que aparece, né? Porque senão você também não vai se preparar de forma eficaz. E aí, aqui eu dou algumas dicas que o pessoal às vezes pergunta, né, sobre onde se preparar, né, alguns cursos, né, e aqui já um disclaimer, né, eu sou professor tanto de um como do outro, né, a Rede Nabuco, que são cursos de baixo custo, que usam esse estudo ativo para os candidatos, né, avançarem na preparação, e toda semana tem uma questão diferente. Né, então, os candidatos se preparam com base nisso. E o BICO ele usa esse princípio da especificidade tanto nas mentorias como nas aulas. Né, então, aqui, né, no Nabuco, e aqui o BICO, né, eu dou aula de mentoria individual e o curso de História do Brasil também. E no Nabuco, estou no curso de Direito. É isso, né? Essa é a preparação. Agora vamos para a segunda parte, que é a carreira. A carreira, você passou no concurso, entra no Instituto Rio Branco, que é a terceira academia diplomática mais antiga do mundo. Foi fundada em 1945, é uma academia diplomática muito tradicional,
E aí o curso ele varia, ele já chegou a ser 2 anos, mas a média é de 1 ano a 1 ano e meio, né, o curso de formação de diplomatas. As aulas são 6 horas diárias de aula, né? Você tem aulas específicas de disciplinas relacionadas à carreira diplomática e também as aulas de idiomas. Você volta a ter as aulas de inglês, espanhol e francês, até para treinar mais como é que é a vivência no dia a dia diplomático e também treinar a oralidade, que não é exigida no concurso. E você tem outra língua da ONU, né, que as línguas oficiais da ONU, além de inglês, espanhol e francês, tem árabe, chinês e russo. E aí essa daqui é optativa, você é obrigado a escolher uma, mas você pode escolher qualquer uma, ou árabe, ou chinês, ou russo. Né? Então, é isso, o pacote é um curso bastante cansativo, tem que ser bem sincero, né? Porque são 6 horas de aula, realmente não é brincadeira. E as outras, você tem uma carga horária de 8 horas, mas as outras 2 horas você fica estudando, geralmente, porque tem sempre atividades extras para você fazer. E aí, né, uma pergunta que o pessoal sempre faz, né, que se equivale a um mestrado, não equivale, né? Já foi equivalente ao mestrado por um tempo, mas agora não. É realmente um curso de formação, é um curso profissionalizante. Apesar de ter realmente, por ser uma academia diplomática, um certo viés ainda um pouco academicista. Certo. Tem lá o Instituto Rio Branco, passei no Instituto Rio Branco, certo, né? Passei no concurso, passei no Rio Branco. E agora, onde é que eu vou trabalhar? Né? Você pode escolher o seu primeira votação, sua primeira votação, mas não é livre. Né? Você tem as opções, né, que é a Secretaria de Estado, que é o Ministério, lá em Brasília a gente chama de Secretaria de Estado, ela vai enviar uma lista com as lotações possíveis lá aqui em Brasília ainda. Né? Então, você tem essas lotações e aí tem uma lista de classificação. Né? A classificação vai ser 75% da nota do Instituto Rio Branco, né? Você tem todas as notas das disciplinas. Então, você ainda tem que fazer prova no Instituto Rio Branco, sim. Então, é quase como se fosse um curso mesmo, né? Um curso acadêmico. Só não tem o trabalho de conclusão. Mas aí 75% da nota vai ser a média final que você vai ter desse curso e 25% a sua nota no concurso. Né? E aí, com esse sopesamento, você cria o ranqueamento da turma. E aí o primeiro pode escolher qualquer uma das opções, até o último que não pode escolher, né? Que acaba ficando com a que ninguém quis. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, por isso que é bom você já tirar uma nota alta no concurso, não só para passar, mas ficar bem classificado no concurso, porque isso vai te ajudar a escolher a primeira lotação. Né? Então, é isso. E aí, o pessoal sempre pergunta, né? E quando é que eu posso ir para o exterior? Né? Você tem prazos mínimos para ficar em Brasília. Então, se você quiser ir para postos C e D, a gente tem um sistema de classificação dos postos A, B, C e D, de acordo com vários fatores, né? Relevância política, qualidade de vida, custo de vida, proximidade ou distância do Brasil. Então, são vários fatores que são levados em consideração para classificar determinada cidade. Né? A gente lembra que os postos não são os países, são cidades, né? Porque em alguns países você tem vários postos. E essas cidades são classificadas de acordo com esses critérios. Se você quiser ir direto para posto C ou D, você precisa ter no mínimo 2 anos de lotação na Secretaria de Estado. Ou seja, o seu tempo do Rio Branco não conta para isso. Ou seja, quando você passa, tem que ficar no mínimo 3 anos e meio em Brasília, né, antes de ir para qualquer outro país. Mas se você tem esse tempo mínimo, né, você pode se candidatar à remoção, né, a outros países. Os postos B são 3 anos e os postos A, que geralmente são os postos da Europa Ocidental e esses que são um pouco mais disputados, são 4 anos de lotação na Secretaria de Estado. Então, essa é uma dúvida que o pessoal tem muito. Né? Você pode já começar num país da Europa, por exemplo? Pode. Né? Você só precisa esperar 4 anos, né, depois de ser lotado na Secretaria de Estado, e aí você se candidata e pode sim, não tem nenhum empecilho. Aí o tempo máximo de permanência no posto, que é de 4 anos. Deu 4 anos, assim, tchau, ou você volta para Brasília, ou se candidata a um outro posto, né, mas não pode ficar mais de 4 anos.
Geralmente o tempo é 3 anos em postos A e B e 2 anos em C e B. Mas você pode, e em comum acordo com a chefia, você pode estender para 4, né, nos 2 casos. O tempo mínimo, 2 anos, né, se você foi para um posto, o tempo mínimo que você fica é 2 anos realmente. Às vezes tem alguns casos que em 1 ano, por exemplo, as pessoas conseguem voltar, mas não é a regra, né? Geralmente são 2 anos, sim, como tempo mínimo. E o máximo de tempo que você pode ficar seguido no exterior, ou seja, foi para um posto, depois foi para outro posto, né, e não voltou para Brasília, é 10 anos. Deu esse prazo, né, 10 anos você é obrigado a retornar à Secretaria de Estado. Então você volta para Brasília. E aí fica um tempo aqui, depois pode ir de novo. Né? E a hierarquia da classe, né, você tem as classes de diplomatas, a gente entra na carreira como terceiro secretário, né, e vai progredindo, segundo, primeiro secretário, depois vira conselheiro, ministro de segunda classe, e até ministro de primeira classe, que é o que a gente chama popularmente como embaixador. Né? Embaixador não é cargo da carreira diplomática, o cargo da carreira diplomática é ministro de primeira classe, mas os ministros de primeira classe, já por tradição, são chamados de embaixadores. Né? Você como terceiro secretário não vai chamar ministro de primeira classe, não, você chama embaixador. Então, porque ministro você chama o ministro de segunda classe. Né? Então é importante isso, porque é um processo também degrau a degrau, é um processo demorado, né? Esse de ascensão funcional, mas que é bem interessante. Né? E aí a gente tem alguns critérios específicos, por exemplo, para ir de conselheiro para ministro de segunda classe, você precisa apresentar uma tese. Né? Você tem que ter uma tese, realmente um trabalho, quase como se fosse um trabalho acadêmico, em que você vai... É um trabalho meio acadêmico e meio profissionalizante, então ele é um pouco misturado, mas, né, é uma tese que você apresenta sobre algum ponto da política externa brasileira, sugerindo melhorias, sugerindo cursos de ação, né, de acordo com a sua experiência profissional, mas também isso tem que ser bem fundamentado e bem embasado academicamente. Né? E aí, se você tiver isso, então, por isso que eu acho que a carreira acaba estimulando, né? Você está sempre estudando e, geralmente, né, sempre... A primeira promoção é automática de terceiro para segundo secretário. Quando você tem o tempo, né, e tem as vagas, você já é promovido, né, por antiguidade. Mas todas as outras você precisa fazer um curso, ou um curso de reciclagem, ou né, essa tese, enfim. Então você está sempre tendo que se atualizar e mostrar que está bem atualizado para conseguir progredir, né, funcionalmente. Né? Então acho que é isso, né? Algumas questões finais aqui para já ir encerrando. E a diplomacia para mim é realmente uma vocação, não é só uma carreira, porque vários embaixadores já falaram isso, né? Que você não entra no Itamaraty só com o seu trabalho, você acaba entrando com a sua vida, né? Já que você vai ter que mudar para outro país, então não é algo tão simples assim. Né? Então você realmente tem que estar bem seguro dessa decisão antes de tentar o concurso mesmo, de se dedicar a isso. Persistência e método levam ao êxito, né? Você tem um método bem definido e você não se deixa abalar por eventuais, né, derrotas ao longo do caminho. Isso serve para muita coisa, mas acho que na diplomacia ainda mais, porque a gente vê que, na minha turma, por exemplo, ninguém passou de primeiro, então todo mundo teve reprovação antes de ser aprovado. Então, persistência é absolutamente fundamental. E outro ponto, né, nunca deixem que limitem o tamanho dos seus sonhos. Muitas vezes as pessoas, né, esse concurso é muito difícil, né, por que você vai tentar isso e tudo mais? É difícil, mas dá para passar, né? Tanto que sempre tem os candidatos aprovados, né? Então, assim, se realmente é o que você quer, e você está realmente disposto a abrir mão de algumas coisas para se dedicar bastante a esse projeto, eu só incentivo, né? E tem tudo para dar certo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da carreira. Obrigado. Nós é que agradecemos, professor Jonas, com certeza ficou claro, acho que para todo mundo, que é um caminho longo, mas com certeza um caminho muito proveitoso, né? Então, acredito que foi um excelente guia para os acadêmicos que têm interesse na carreira. Então, te agradeço extremamente pela exposição impecável, muito obrigada. Com relação aos acadêmicos que tenham dúvidas,
em relação às exposições do professor Jonas, eu vou pedir para que vocês encaminhem no chat, que logo após a exposição da professora Priscila Caneparo, a gente abre aí um momento para perguntas para todos, tá bom? E agora, então, aproveitando também para cumprimentar a professora Priscila, que agora se encontra conosco nesse painel, eu gostaria novamente de agradecer a todos os presentes, agradecer também aos palestrantes, tanto o professor Jonas quanto a professora Priscila, que nos agraciam aí com a presença de vocês e tornam nossa noite com certeza muito proveitosa. Então, antes de passar a palavra para a professora Priscila, eu gostaria de dar ali, né, a leitura de praxe com relação ao currículo, e aí, na sequência, a gente passa para a exposição. Bom, Priscila Caneparo dos Anjos tratará sobre o tema A Carreira no Direito Internacional. É professora de Direito Internacional Público, Direitos Humanos, Direito Constitucional e Ecopolítica Internacional, e coordenadora da Clínica de Direito Internacional. Graduada pelo Centro Universitário Curitiba, especialista em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais, também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná desde 2008, membro e parcerista da Academia Brasileira de Direito Internacional, membro do Conselho Científico do Instituto Memória, delegada da Diplomacia Civil para a Organização Mundial do Comércio e para o Conselho Econômico e Social, Organização das Nações Unidas, e advogada. Então, cumprida, né, as obrigações aqui, as informações de praxe, passo a palavra para a professora Priscila e novamente agradeço aí pelo comparecimento ao nosso evento. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar, né, os membros do DACP pelo evento, né? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de participar nos outros dias, né? Enfim, porque a vida também, né, tem que ser compartimentada, né? E dentro dessa perspectiva, eu, enfim, consegui participar dessa vez, né, nesse horário, efetivamente, e fico bem feliz, né, pelo convite. Então, gostaria de agradecer de antemão o convite, né, e o trabalho de excelência que vocês têm desenvolvido ao longo dessa semana, ainda que eu não tenha participado, tenho escutado muita coisa boa a respeito, né, desse evento, e tenho certeza que foi um grande sucesso e que está sendo um grande sucesso, né, então gostaria de parabenizá-los, né, pela eficiência, né, em passar informações de qualidade para o alunato e principalmente pelo comprometimento também com a qualidade, né, do ensino além sala. Eu acho que esse é um trabalho fundamental do DSP, né, de todos os diretórios, e vocês fazem isso efetivamente com excelência, tá? Então, né, dito isso, primeiramente também gostaria de agradecer a todos e todas, né, inclusive os meus alunos que acabaram de acabar a aula para eu vir correndo para cá. Então, já me excusando, né, porque eu não estava aqui antes, que eu estava dando aula efetivamente, tá? E não poderia perder, né, enfim, porque a gente tem alguns problemas em relação ao feriado. Mas, dito isso, vou passar efetivamente para aquilo que me foi designada a fala, né, que é para falar um pouquinho sobre a carreira no direito internacional, tá? Eu fiz um slide, tá? Um slide, uma apresentação, efetivamente, que vai transpor, além do tema da academia, vou falar um pouquinho sobre atuação dentro das organizações internacionais, como é que é a minha atuação. Vou falar um pouquinho também sobre essa atuação na advocacia do direito internacional, mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre a carreira acadêmica em si. Eu acho que, enfim, não é segredo para ninguém que eu sou completamente apaixonada pela academia. Eu acho que a academia é quase que uma estrutura basal de uma sociedade, né? Então, eu estava brincando até com os meus alunos, né, que eu estava com uma velocidade muito, muito acelerada, né? Para quem não me conhece, peço desculpas de antemão, porque eu falo rápido mesmo, tá? Mas eu sou completamente apaixonada pela academia, e eu acho que, assim, que quem quer se dedicar à academia, sempre existe campo para aqueles que se dedicam, né? Então, sempre existe campo, efetivamente, para aqueles que dão o seu melhor dentro dessa premissa de querer algo, buscar um sonho, efetivamente, né? Eu escuto falar muito, né, que o mercado do direito está inflado, escuto falar muito que a academia está inflada, mas eu acredito piamente que para aqueles que se dedicam, para aqueles que têm perseverança e principalmente comprometimento e dedicação, existe sim campo, tá? Eu não vou dar meu relato pessoal, mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão de como é uma trajetória dentro de uma academia, né? Então, assim, obviamente, né, a graduação é o primeiro passo, só que ainda dentro dessa graduação, e eu acho de extrema relevância destacar isso aqui, tá? Eu acho que vocês precisam pensar um pouquinho além muros. E quando eu falo além muros, é pensar além, de fazer além
daquilo que vocês estão, né, predestinados a concretizar dentro de uma graduação. O que significa isso? Significa necessariamente ter publicação, né? Então, assim, quero ficar na academia, eu preciso me vincular a algum grupo de pesquisa que vai me possibilitar com que eu tenha um estudo mais aprofundado dentro dessa temática, que vai me possibilitar com que eu tenha alguma publicação, que vai me consolidar um conhecimento que vai um pouquinho além daquilo que os meus colegas efetivamente estão, além muros efetivamente das salas de aula. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto, o primeiro passo para se concretizar uma carreira no direito internacional, principalmente, né, nessa perspectiva acadêmica. Um segundo ponto também, e aí já, né, transpondo para além da academia, da graduação, é pensar em qual área você quer atuar do direito internacional, né? Qual área você quer se especializar, qual área você quer estudar dentro dessa perspectiva de mestrado, de doutorado, enfim, em seguir os estudos. O direito internacional, para aqueles que não tiveram contato ainda com essa matéria, porque são matérias aqui na nossa instituição que se deixa para o final do curso, tá? Isso não é uma falha, isso eu acho bom, né? Até porque efetivamente a gente vai ter uma concretização muito grande da premissa de conhecer outros ramos jurídicos, e o direito internacional é um ramo inter e multidisciplinar. Então, assim, você precisa conhecer, precisa já estar ambientado com quais áreas do direito internacional você vai querer atuar, né, em uma perspectiva acadêmica, que você vai querer se aprofundar. Dentro dessa premissa, eu falo para vocês, primeiro ponto, vou partir para o público ou vou partir para o privado? Né? Então, primeira premissa que vocês têm que ver. E dentro dessa perspectiva também, se inteirar daquelas instituições que trabalham com o direito internacional público e com o direito internacional privado. É fácil fazer isso? Não é fácil, né? Mas daí eu falo para vocês, sempre contem com suporte de tutores, que são os professores de vocês. Eu tive muito suporte de tutoria, né? De tutoria que eu digo dos meus antigos professores, que hoje são meus colegas, são meus amigos, né? 99% são meus amigos. Então, fica aí a dica também, tenha bom relacionamento com seus professores, né? Principalmente se você quer uma abertura de portas acadêmicas. Eu acho que isso é crucial. Né? Então, assim, 99% não, 100%, não tem problema nenhum, professor meu, na verdade. E eles me abriram muitas portas, uma perspectiva de cabeça mesmo, né? De quais são as instituições que vão trabalhar. Eu escolhi o ramo do direito internacional público, né? Eu acho que, enfim, não é segredo para ninguém, esse ramo é o ramo em que é a minha paixão, mas dentro desse ramo do direito internacional público ainda existem subramificações. E essas subramificações, elas vão trabalhar numa perspectiva de eu entender o que eu gosto dentro dessa temática. Eu gosto de direitos humanos? Ok, eu vou para essa área. Eu gosto de instituições internacionais? Ok, eu vou para essa outra área. E dentro dessas subramificações ainda existem instituições de excelência, que são melhores que as outras, né, em relação ao corpo docente, em relação a oportunidades, que vão poder partilhar dentro dessa perspectiva de construção de currículo para vocês. Então, eu acho assim, tem que se informar, tá? E dentro dessa premissa que tem que se informar, necessariamente tem também que ter um auxílio, tem que ter um suporte, né? Eu acho que, enfim, eu não sei se tem algum ex-aluno ou aluno meu, todo esse final de semestre eu falo para eles, eu faço uma reuniãozinha com quem tem interesse para falar um pouquinho sobre essa perspectiva. Poxa, você se interessou com o direito internacional público ou o direito internacional dos direitos humanos? Vamos conversar, então, para dar um detalhamento de qual área você quer ir, né? Para conseguir, pelo menos, estruturar uma ideia de como eu posso perdurar e como eu posso continuar nessa trajetória acadêmica. Então, assim, a minha dica fica para fechar esse entorno, né, de atividade acadêmica efetivamente. Primeiro, tenha um bom relacionamento com seus professores. Segundo, se especializem, né, dentro de matemática, vejam o que vocês gostam efetivamente. E terceiro, façam produção. Produção hoje é o diferencial para vocês, tá? Não é produção só quantitativa, a quantidade de produção, mas também a qualidade dessa produção. E eu sei que aqui na instituição tem grupos de pesquisa maravilhosos, né? Mas não tem, né? Enfim, eu quero sobre direito internacional, e aqui não tem sobre direito internacional. Então, eu conto um segredo para vocês, o direito internacional, ele é multi-interdisciplinar. Qualquer grupo de pesquisa, vocês vão conseguir dar uma pitada de direito internacional. Qualquer grupo de pesquisa vai ter um tema correlato com a atuação do Estado no campo internacional ou correlato com a temática de tratados. Então, fica aí a dica. Dito isso, vou passar para o meu segundo ponto, que eu já, enfim, acho que estourei 10 minutos aqui. Vou passar para o meu segundo ponto, tá? Que é a questão atrelada, né? A estruturação da carreira do direito internacional, que são outras atuações, tá? Enfim, aí são algumas fotos do meu acervo pessoal,
mas são fotos efetivamente de eventos que eu participei, tá? Então, falando um pouquinho sobre organizações internacionais, é um tema ainda envolto muito de mistério para aquela pessoa que está se graduando em Direito, como vocês, né? Eu brinco que às vezes é uma falha dos professores, né? A maioria das vezes é uma falha dos professores, que tendem a não contar para vocês, né? Que existe todo um campo de organizações internacionais passível de vocês prestarem concurso, né? Se eu tivesse tempo aqui, eu até falaria um pouquinho das formas de ingresso efetivamente na Organização das Nações Unidas, né? Mas eu sei que meu tempo é curto, então eu quero dar um panorama geral sobre essas questões. Essas formas de ingresso em organizações internacionais, elas tendem a ter uns 3 caminhos. Um caminho que é do voluntariado, que é um caminho mais fácil, né? Mas é um caminho muito maravilhoso para quem tem essa oportunidade, então não vou ser boba aqui, né? Quem tem a oportunidade de fazer um voluntariado em organização internacional, é lógico que é uma pessoa privilegiada, né? É lógico que é uma pessoa que tem como não ganhar, né, não precisar de ganhos, né, de custeio por intermédio do seu desenvolvimento de trabalho, mas é uma das formas, né, não vou negar, é uma das formas, mas é uma das formas que acaba acarretando em uma perspectiva mais dificultosa. Existe uma segunda forma, a segunda e a terceira são mais complexas, mas ainda assim elas trazem, né, uma perspectiva muito boa, né, para se ter um ganho e para se ter uma carreira também. A segunda forma é a prestar, entre aspas, a prestação de concursos para organizações internacionais. Esse prestar concursos não é o prestar concurso clássico que a gente vê aqui no Brasil, né, dentro da perspectiva do poder público, efetivamente, tá? Mas é um prestar concurso para se candidatar a um posto à organização internacional. Nossa, tem concurso, tem como se candidatar a um posto com salário, com remuneração em organização internacional? Sim, tá? E se vocês pegarem, tem alguns sites, tem um site que se chama UN Jobs, né? United Nations Jobs, tá? Que vai trazer todos os postos que estão abertos das Nações Unidas, que vocês podem efetivamente se candidatar, né, para esse posto. Eu chamo de concurso aqui, só para materializar, né, uma nomenclatura que vocês estão mais a par, mas, assim, existe toda uma perspectiva de poder ingressar em uma organização internacional perante, né, essa questão atrelada. A questão do quê? A questão de se candidatar a um posto, tá? Então, o Banco Mundial tem postos, Fundo Monetário Internacional tem posto, Organização Mundial do Comércio tem postos, né? As agências especializadas da ONU têm postos. Então, existe sim a perspectiva. Ah, professora, meu Deus, eu estou perdida, mas eu não sei como é que eu me candidato, até achei o site ali, mas eu estou vendo, tem P1, P2, P3, B5. É uma confusão, tá? Como eu falei para vocês, não vai dar tempo de falar aqui. De fato, é uma confusão. Mas como é que eu vou fazer, então, para me candidatar para esse posto? O que eu falo para vocês é o seguinte: primeiro, tá? Currículo, precisa de currículo. Precisa de publicação, precisa de experiência, principalmente no âmbito público, né? No âmbito de organizações não governamentais. Segundo, precisa saber falar línguas, tá? Então, línguas é algo, assim, crucial para você fazer esse ingresso nas organizações internacionais por intermédio, né, de se candidatar a um posto, tá? Então, quais línguas eu indico, né? Obviamente, o inglês, né? O inglês tem um grande poder dentro das organizações internacionais, no contexto mundo, tá? Segundo, o francês, né? O francês é uma língua historicamente correlata com essa institucionalização internacional, então as organizações internacionais, elas têm muito esse campo de pegar esse francês e consagrar dentro do seu âmbito, né, até por uma questão histórica. E terceiro, obviamente, que para a gente tem certa facilidade, é o espanhol, tá? Então, assim, são 3 línguas. Ah, preciso falar as 3? Não, tem que escolher uma, inglês, tá? Então, assim, mas são 3 línguas que eu considero de suma importância para a gente ter essa possibilidade e essa prospecção de se conseguir, né, alcançar um ingresso na organização internacional por intermédio, né, de postular um posto. Tá? Então, são 2 questões que precisa. Currículo, tanto o currículo acadêmico, tá? Porque conta muito ponto também, bem como a questão do currículo de experiência, né? Uma experiência mais prática, envolta em algumas questões temáticas que você tem de querer fazer. E segundo, também a questão de línguas, tá? Então, essa é a segunda forma de ingresso, além do voluntariado, aqui você ganha salário, tem alguns postos que você faz carreira. Em contrapartida, tem outros postos, efetivamente, que você vem numa perspectiva de ser temporário, né? Mas é uma grande experiência, né? Inegavelmente, são salários bons, tá? E inegavelmente é um concurso, né? Que enfim,
para quem gosta de direito internacional, salta os olhos, com certeza, né? O concurso entre aspas. Obviamente, a gente tem até uma quarta, né? Uma forma de ingresso em organização internacional, pegando um gancho, né? Do que, enfim, do que o palestrante anterior estava falando, né? A gente tem missões diplomáticas ainda dentro das organizações internacionais, né? Então, você tem essa perspectiva também de trabalhar com missão diplomática, mas esse não é meu campo, né? Não é meu lugar de fala aqui, missões diplomáticas. Então, ele já falou o suficiente, tenho certeza que de forma brilhante, mas dentro dessa premissa eu vou deixar afastado, vou falar o que é o meu campo de fala. Ah, professora, você trabalha com organização internacional? Sim, mas eu não sou voluntária e eu não assumi, né? Espero que ainda um posto dentro de organização internacional, não assumi. Então, como é que você trabalha? Eu trabalho, tá, em 2 campos, só para vocês entenderem. Também não vou falar da minha trajetória aqui, só vou falar como é que essa forma de ingresso também é organização. Eu trabalho por intermédio de uma organização não governamental, tá? Essa organização não governamental, ela é, por assim dizer, nomeada dentro dessas 2 organizações, e a gente faz, basicamente, né, a capacitação da sociedade civil para ter voz dentro dessas organizações internacionais. Então, assim, quando eu falo para vocês, a professora trabalha efetivamente com organizações internacionais, não é que eu sou funcionária de organização internacional, e não é que eu represento o Brasil, o governo brasileiro dentro das organizações, não é isso. O que eu faço efetivamente é porque a ONG, né, ela é vinculada, né, ela fez esse processo, entre aspas, entre milhões de aspas aqui, é uma terminologia errada que eu vou falar para vocês, mas só para vocês entenderem, ela fez esse processo de adesão dentro dessa perspectiva de poder falar dentro das organizações internacionais, e daí a gente acaba levando um pouquinho da voz da sociedade civil para dentro dessas organizações, né? E daí, hoje também, né, mais efetivamente, eu tenho mais uma atuaçãozinha, eu não sou diplomata, né? Obviamente, acho que quem me conhece sabe que eu não sou, até pela leitura do currículo, mas efetivamente eu presto consultoria para a missão italiana da Organização Mundial do Comércio, tá? Na temática de direitos humanos e efetivamente em direito social, tá? Então, assim, tem uma perspectiva também, né, de prestar consultoria por conta, né, de conhecimento acadêmico, conhecimento, enfim, prático também dentro desses temas. Então, assim, aí são 3, né, organizações ou 3 eventos que eu participei, tá? Foram os últimos no período pré-pandêmico ainda, tá? Foram em 2019, então foi um dentro do Conselho Econômico Social, primeira foto. Foi o segundo dentro da OMC, tá? Enfim, da agenda, da questão Agenda 2030, tá? Um pouquinho do Fórum Econômico Mundial. E o terceiro foi, efetivamente, tá? Sobre a questão de Gender Equality, que foi o chamado SCPD 25, tá? Que foi, enfim, na Nairobi, no Quênia, tá? Foi capitaneado também pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Mas são grandes experiências, né? Enfim, e tem como, né, também ser bem remunerado dentro desse aspecto, né? Ninguém pensa que dá para ser remunerado, mas dá para ser remunerado sim. E é muito gratificante, né? Eu acho que é muito prático você ver ali a sociedade falando, né? Levantando questões efetivamente que vão mudar o mundo, né? Pelo menos eu entendo que vão mudar o mundo, né? Principais desafios, obviamente, a gente tem diversos desafios aqui, tá? Eu vou ser sincera com vocês. Existem alguns campos hostis, principalmente para latino-americano, não vou negar, tá? Principalmente para latino-americano, existem alguns campos hostis, sim, tá? Organização Mundial do Comércio, eu amo, adoro atuar na Organização Mundial do Comércio, não obstante, todavia, é um ambiente machista, tá? Então, vou ser bem sincera com vocês, é um ambiente que você tem que se impor como mulher. Caso contrário, você é passada para trás, tá? É um ambiente que eu digo das reuniões, é um ambiente um pouquinho mais hostil para a mulher, mas ainda assim, tá? Nada que não seja transponível pelo conhecimento e pela postura, efetivamente. O campo da ONU é um campo que eu amo atuar, tá? O campo da Organização das Nações Unidas é um campo maravilhoso. Eu acho um campo extremamente democrático, é um campo que te dá muita abertura, né? Principalmente essa capacitação. E hoje, né, a gente tem uma agenda dentro da ONU que é Leave No One Behind, né? Não deixe ninguém para trás. Então, basicamente, eles tendem a integrar, né, todas essas comunidades que vão para lá, principalmente ONGs que vão para lá, também com um pouquinho de poder de fala. Começou só para vocês entenderem como a questão da Palestina, né, e fez quase que uma teoria dominó, né, por assim dizer, utilizando da alusão efetivamente, tá, dessa perspectiva, só para vocês entenderem que fica um campo bem legal para trabalhar. Tá, o papel das ONGs, eu não sei se vocês sabem, todas as ONGs, todas não, mas as ONGs capacitadas, elas têm voz,
efetivamente nessas organizações internacionais, mas não são sujeitos, né? Porque não têm direitos e deveres perante as organizações, porque não são estados e organizações internacionais, e uma leitura clássica aqui, né? Dentro dessas organizações. Mas, assim, tem campo, tem espaço, falta gente capacitada, tá? E se vocês tiverem oportunidade agora no ambiente remoto, eu falo para vocês, é um grande complemento no currículo participar, seja como sociedade civil, seja como um mero observador, espectador desses fóruns internacionais, tá? Eu sou completamente apaixonada, né? Vocês podem ver que eu falo, enfim, com muito brilho nos olhos sobre essa minha atuação, tá? Estou morrendo de saudade de ter o presencial, né? Espero que efetivamente no mundo pós-pandêmico a gente não fique só no remoto, porque o remoto também cansa, né? Precisa um pouquinho desse aspecto humano, né? Esse contato humano. E por último, tá? Enfim, aí também um pouquinho dessas questões, tá? A minha advocacia no direito internacional público, tá? Tem alguns campos de atuação. Vou falar só sobre o meu campo, porque eu sei que faltam, sei lá, 10 minutos para acabar, né, a minha fala. Eu também sou advogada internacionalista. O meu campo de atuação, eu brinco que eu não escolhi esse campo de atuação, ele me escolheu, principalmente na pandemia, tá? Eu sempre advoguei em direito internacional público, sempre prestei muita consultoria em direito internacional público, né? Enfim, eu presto consultoria para as missões diplomáticas também, tá? Principalmente para a missão italiana, como eu falei. Mas, assim, eu não imaginava que o caminho pandêmico fosse me levar, fosse desembocar nesse campo. E me levou, tá? Hoje eu lido muito com a questão migratória, muito, mas não é refúgio, tá? Não é asilo político, não é a questão desses, infelizmente, não é a questão desses movimentos migratórios em relação à vulnerabilidade, né? A migração forçada, tá? Esse campo tem um pouquinho, efetivamente, de altruísmo. Eu quero lidar, mas não é isso que eu quero falar para vocês, porque eu sei efetivamente que também a gente precisa pensar em uma advocacia, né, que reverbere, né, numa questão econômica. O campo que eu atuo é um campo de naturalização, tá? É um campo de emissão de consultoria para visto, né, e permanência definitiva no estado. Então, assim, um campo que me cresceu muito nessa pandemia foi principalmente naturalização de estrangeiro no Brasil, tá? E principalmente também a questão de regulamentação, né? Uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia atuar, mas de regulamentação, isso que eu gostei, estudei assim por conta mesmo, de regulamentação de europeus que estão no Reino Unido, tá? E a questão também de brasileiros que se encontravam no Reino Unido antes, né, de 31 de dezembro de 2020. Então, por assim dizer, regularização dentro desse território, tá? Ai, gente, assim, é um desafio, vou ser bem sincera, porque você tem que estudar muito direito comparado. Principalmente direito inglês é um direito muito difícil, porque tem diversas diretrizes, né? Que assim, a gente não entende, não é a mesma lógica que a gente de civil law. Mas a partir do momento que você pega, né? Pega o gancho, pega o gosto para isso, fica muito legal, tá? Então, assim, como é que é a preparação? Eu acho que tem que estudar um pouquinho de direito comparado, né? Obviamente, hoje eu me fico adstrita a questão do direito inglês, do direito dos Estados Unidos e um pouquinho da Austrália, né? Eu não consigo fazer tudo sobre tudo, tá? Então, por exemplo, Itália ainda faço um pouquinho, mas outros lugares eu não consigo, porque eu não tenho, né, tempo nem competência para ficar estudando todas as leis de direito comparado, se é direito interno dos estados, não é direito internacional puro, né? Então, assim, o que eu falo para vocês se vocês quiserem atuar nesse campo, tem muita procura, né? Principalmente no mundo pós-pandêmico, parece que tem um boom, né? Essa procura de questão migratória, questão de visto, a questão de regularização da situação migratória, né? E principalmente dessa questão, efetivamente, do quê? Também de naturalização de estrangeiro no Brasil. Tá? Então, assim, é muito interessante, né? Enfim, eu tenho diversos casos aqui, né, nesse meio pandêmico que me surgiram. Então, tem ainda muito campo, é um campo que as pessoas esquecem, tá? Eu não estou falando de refúgio aqui, né? Eu acho incrível o refúgio, acho incrível, né, lidar com migrações forçadas, né? O Instituto do Refúgio é muito legal, mas esse, enfim, não tem custo, tá? Eu, pelo menos, né, não, porque a pessoa está em uma situação de vulnerabilidade e é efetivamente uma questão de, acho que de humanidade, né? Mas existem outros campos da advocacia migratória que dá, sim, para ter uma reversão econômica, tá? Preparação, conforme eu falei, tem que saber um pouquinho de língua, tá? E também tem que saber direito comparado, tá? Que é um grande desafio. Principalmente saber como lidar, né, com essa regulamentação. O direito inglês é muito maluco para a gente, para nós que somos acostumados com a civil law,
Mas, basicamente, né, nada que a gente não consiga transpor essas questões a partir do estudo, tá? Eu acho que era isso, né? Eu falo rápido mesmo. Eu quis trazer um panorama geral. Se porventura alguém tiver dúvida, deixei meu e-mail pessoal, porque, enfim, né, o e-mail do Life ainda não sei lidar muito bem, mas meu e-mail pessoal eu sei lidar bem, tá? Então é isso, gente. Agradeço a oportunidade novamente. Acho que eu, né, 10 horas pontualmente. Acho que era esse o tempo que foi me despendido. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada, gente. Bom, findadas as exposições, então, eu gostaria de reiterar os agradecimentos aos nossos ilustres palestrantes, que agraciaram a nossa noite com orientações, com inspirações e com grandes aprendizados. Ao professor Jonas Teixeira, que nos trouxe um guia acerca da carreira da diplomacia, e a professora Priscila Caneparo, no tocante às carreiras no direito internacional. Bom, dando sequência ao painel, então, abrimos o momento destinado às perguntas aos palestrantes. De pronto, eu gostaria de passar a palavra ao nosso participante do Diretório Acadêmico Voltaire Portugal, Guilherme Isser, que tem uma pergunta que eu sei, pelo menos no primeiro momento, ao professor Jonas. Obrigado, Maitê. Parabéns pela sua mediação, como sempre, brilhante. De fato, eu tenho duas perguntas, uma para cada painelista, e aproveito para cumprimentar os doutor Jonas, professora Priscila, que tem o grande privilégio de ser seu aluno lá em Direito Constitucional, é bom revê-la. Doutor Jonas, começo com o senhor, se me permite. Eu tenho uma pergunta bastante cartográfica, e que é uma curiosidade, é uma pergunta verdadeira. Qual que é a diferença entre um cônsul honorário, um diplomata? O diplomata e o embaixador o senhor já destacou, mas qual é a função de um cônsul e de um cônsul honorário? Pronto, obrigado pela pergunta. É uma pergunta ótima, né? Porque, assim, o cônsul, né? Primeiro a gente tem que lembrar que a gente tem até as convenções de Viena, né? Sobre relações diplomáticas e relações consulares. Então, você tem nessa diferenciação desses dois institutos, do diplomata e do cônsul, de forma geral. Mas no Brasil, a carreira diplomática ela é unificada à carreira consular. Então, por exemplo, quando eu estava falando ali dos postos, os postos eles podem ser as embaixadas, que ficam sempre nas capitais dos países, né, e lidam mais diretamente com questões políticas e econômicas, ou podem ser consulados também. Né? Então, o diplomata brasileiro ele pode ser cônsul. Né? Você pode ser cônsul assistente. Né? Já o cônsul honorário, ele não faz parte da carreira diplomática. Né? O cônsul honorário é uma pessoa que, por vários motivos, ou por ter boas relações com a comunidade brasileira local, ou por expertise, por exemplo, em direito internacional, né? É uma pessoa que foi nomeada em alguma cidade que a gente não tem nem embaixada nem consulado, para exercer alguma capacidade de representação do governo naquele local. Né? Então, o cônsul honorário não é da carreira diplomática, né? Pode ser realmente qualquer pessoa. Geralmente são advogados, né? Muito comum serem advogados, os cônsuls honorários. E, assim, eles não ganham também salário, né? Geralmente, e eles não estão vinculados à estrutura totalmente do Ministério das Relações Exteriores. Né? É diferente do cônsul, que está no consulado. Né, que aí, no caso do Brasil, é um diplomata, né, vai ter que ser um diplomata, né, o cônsul ou o cônsul adjunto. Né, então, às vezes, por exemplo, dependendo do país, até mesmo o terceiro secretário pode virar cônsul adjunto, né, indo para outro país. Não sei se ficou claro, mas era mais ou menos isso. Claro, professor, muito obrigado. Agora, eu vou proferir a minha pergunta à professora Priscila. Professora, confesso que também é uma pergunta que tem, de fato, um cunho político. Gostaria de saber da sua opinião. Em um momento tão conturbado do mundo, na pandemia, a gente vê tantos políticos que acabam, pelo menos na minha visão, não se preocupando tanto com as relações internacionais de fato. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Primeiro, como que é ser uma advogada internacionalista brilhante, eu aqui coloco, uma professora que fala com tanto amor sobre o tema, e conhecendo tantos outros diplomatas, e pessoas que de fato se envolvem nesse tema, como é para vocês ver, não só no Brasil, mas no mundo todo, políticos que não se preocupam em manter uma boa amizade, uma boa relação,
e de fato não estão prestando nenhuma assistência a essa comunidade internacional. E a segunda pergunta é como nós, acadêmicos de direito, devemos levar essa situação. A gente tem parte fundamental nisso, ou a gente está um pouco excluído, a gente não é nossa função no momento? Espero que tenha passado com educação a pergunta e aguardo a sua resposta. Muito obrigado. Bom, Guilherme, obrigada pelas palavras, né? Mas, assim, eu acho que é lastimável, né, alguns posicionamentos que a gente teve, efetivamente, principalmente em relação ao cenário internacional. Eu acho que essa desvirtuação, né, do que são as organizações internacionais, esse recrudescimento dessa questão de soberania, né, uma soberania bodiniana, né, efetivamente, de Gebodã, que não existe mais, né, que é improvável, né, impensável, a partir de um momento que a gente tem um incremento da globalização, né, um aprofundamento das relações internacionais, não tem mais como pensar efetivamente, né, dos estados fazerem por si só algumas determinações. Eu acho assim que existe uma falsa e uma errada concepção do que é soberania, né? E aí eu falo um pouquinho dessa premissa do que tem sido passado. Não estou falando no contexto brasileiro, tá? Porque eu acho que o contexto brasileiro ele acaba sendo até mais maleável a depender, né, da influência internacional, mas estou falando daqueles grandes, né, entre aspas, atores mesmo que participam dessa realpolitik. Então, eu acho um problema, né, esse desvirtuamento. Ah, poxa, mas tem solução? Claro que tem, né? Eu acho que tudo na história acaba sendo um pêndulo. Esse renascimento, né, enfim, de governos que desconsideram as relações internacionais, e aqui digo, do processo de institucionalização mesmo, eles acabam por deixar um pouquinho de lado muito daquilo que eles poderiam, entre aspas, ganhar. Obviamente, né, eu acho que para quem me conhece sabe que eu não sou eurocêntrica, mas a gente precisa pensar um pouquinho, né, que toda essa história, ela tem um porquê, né, tem uma razão de ser, né, essa história de, enfim, de ascensão da ONU, etc e tal, ela tem uma razão de ser. E se a gente não está pior do que isso, acredito eu, puxando a sardinha, obviamente, para o meu lado, é por conta das organizações internacionais. Então, a gente tem que dar o devido valor. Nós, como acadêmicos de direito, e eu me coloco aqui também como acadêmica, né, porque eu acho que a gente nunca para de estudar, eu acho que a gente tem um papel cívico, obviamente, como cidadãos, né, efetivamente, para cobrar uma postura do governo que esteja a par das relações internacionais, né, e não falo aqui relação internacional somente alinhada com aquilo que ideologicamente nós somos semelhantes, né, mas sim uma relação internacional amistosa e que seja passível, né, então que seja apenas para desenvolvimento de cunho econômico. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente precisa entender hoje, né, sair um pouco da caixa, seja qual ramo jurídico que você gostar, que as relações internacionais, elas estão presentes, são presentes e vão se fazer presente. Então, assim, essa cobrança, quando a gente sai um pouco dessa caixa, entende que se eu gosto de direito penal, se eu gosto de direito de trabalho, se eu gosto de direito tributário, se eu gosto de direito administrativo, eu vou precisar de relações internacionais até para construir uma normativa, né, que hoje a gente chama de uma normativa harmônica a partir desse direito comparado, eu começo a entender o meu papel, né, como efetivamente cidadão, para poder cobrar uma postura ativa desse governo, né? Então, por exemplo, eu não tenho como gostar de direito administrativo sem saber um pouquinho dessa estruturação internacional que vai estar afeta a questão também daquilo que eu vou trabalhar na prática. Então, eu acho que a gente tem um papel cívico um pouco maior do que o restante dos cidadãos, justamente por conhecer essa importância das relações internacionais também na nossa construção, né, jurídica diária. Bom, obrigada pelos esclarecimentos, obrigada também ao nosso coordenador interno do DACP, que realizou essas perguntas, de grande valia, acho que para todo mundo que está acompanhando o painel. Eu recepcionei algumas perguntas também, que eu vou repassar aos palestrantes, algumas perguntas recepcionadas pelo nosso diretor jurídico do DACP, Geriel. Ao professor Jonas, ele questiona qual seria a diferença entre consulado e embaixada. Ele até comentou que parece algo, uma dúvida um pouco mais, enfim, simples, mas que no fim das contas acaba, de fato, deixando todo mundo em dúvida e é algo que a gente não tem de pronto esclarecimento. Então, se puder nos auxiliar, eu agradeço. Sim, é uma dúvida bastante comum, né? Como eu falei, as carreiras são unificadas, então são diplomatas tanto nos consulados como nas embaixadas, mas as funções são diferentes, né? Nas embaixadas você promove as relações políticas e econômicas, culturais também, mas basicamente políticas e econômicas com o país.
As embaixadas também são situadas somente nas capitais dos países. Você não vai ver uma embaixada em uma outra cidade que não é a capital, né? Então, a embaixada tem essa peculiaridade. Já o consulado, ele tem função primordial de prestar assistência aos brasileiros no exterior, né? Então, por exemplo, em Washington, né, a gente tem uma embaixada e um consulado, né? O consulado vai lidar com as questões, né, dos brasileiros, da comunidade brasileira lá naquela região, né, da região em que o consulado tem jurisdição. Ele funciona muito como se fosse um cartório internacional, né? Você tem seus atos notariais e você vai levar isso para o consulado, né? Até a professora estava falando da naturalização, né? O brasileiro nato, quando ele vai nascer no exterior, né, e ele tem todos os requisitos, ele pode ser registrado no consulado, né? Então, a gente tem essas questões. Então, o consulado ele é voltado para a prestação de assistência aos brasileiros, né? E aí tem vários serviços que o consulado vai oferecer. O mais conhecido talvez seja a emissão de passaportes, né? Mas são muitos serviços. E já as embaixadas participam realmente das relações políticas e econômicas. Então, as embaixadas que vão estar envolvidas na negociação, por exemplo, de um acordo comercial, né, de um país com o outro, que vão estar envolvidos com as visitas de Estado, né, quando o presidente ou o ministro brasileiro vai visitar as autoridades naquele outro país. Então, a embaixada ela fica com essas relações políticas e econômicas, e o consulado já é assistência direta aos brasileiros. Espero ter sido claro. Sem dúvidas. Muito obrigada, professor. Aproveitando, então, também gostaria de realizar uma pergunta ao professor. Com relação à carreira de diplomata, eu gostaria de saber o que você considera ali como vantagens e dificuldades da carreira. Outra questão bem interessante, né? As vantagens são, primeiro, eu acho que conhecer várias culturas diferentes, né? Você vai morar em vários países ao longo da vida, isso já é muito legal, né? E sem falar que não é uma carreira chata, isso aí eu posso garantir, né? Não tem nada de tedioso na carreira diplomática, né? Você está sempre ali, né, na ativa e trabalhando com vários temas diferentes, né? A quantidade de temas que você pode trabalhar na carreira diplomática é gigantesca. Você pode trabalhar diretamente com direito internacional, por exemplo, tem um colega meu que trabalha na consultoria jurídica do Ministério. Você pode trabalhar, como eu trabalho, com as relações bilaterais com algum país, né, que, por exemplo, relações bilaterais com os Estados Unidos. E aí, ao longo da carreira, você pode entrar em contato com diversos temas comerciais, temas culturais, na promoção, por exemplo, da literatura, das artes brasileiras no exterior. Então, você tem muitos temas, e isso, para mim, é uma grande vantagem. Você tem uma estabilidade, né, como servidor público também, né, que gera uma estabilidade melhor. Você ganha em dólar também, você não vai ganhar, né, no exterior, você ganha em dólar, o que melhora um pouco a situação da volatilidade do câmbio, né? E aí eu acho que essas são vantagens, sim. É uma carreira muito interessante por ser muito dinâmica. Desvantagens, eu acho que a número 1 é a questão familiar, né? Porque, querendo ou não, você acaba ficando um pouco mais distante, né, da sua família. Então, isso é complicado, sim, é bastante complicado. Eu acho que essa seria a desvantagem número 1. E você também vai ter que ficar mudando seu ciclo de amizades, né? Você está muito acostumado ali naquela cidade, naquele local, e aí logo depois tem 2, 3 anos, você já vai para outro local totalmente novo, né? Então, isso é complicado. Eu acho que as relações humanas seriam talvez a maior dificuldade, né, da carreira diplomática. Eu acho que isso e talvez a imprevisibilidade, né? Eu acho que sim, a imprevisibilidade é complicado também, porque você está indo, vou para aquele posto, eu quero ir para aquele posto, mas aí não é 100% garantido que você vai para aquele. Eu até vou aproveitar para falar bem rapidinho de como é esse processo de você ir para o exterior, que eu acabei me apressando na apresentação, mas você coloca lá uma lista de postos que você tem interesse, né? E aí o Ministério vai analisar, né? Analisa seu currículo, analisa tudo, e aí vai ver, né, se você entra naquele posto que você quer, o 1, o 2, o 3. Então, assim, você não sabe, às vezes são algumas semanas você tem, saiu lá a sua remoção, algumas semanas depois você já tem que estar no outro país, né? Então, tem essa imprevisibilidade que é uma dificuldade da carreira também. Mas eu acho que a principal questão é a questão familiar mesmo.
Muito obrigada, Jonas. A gente percebe, né, que o mesmo fato ali pode gerar tanto o ponto benéfico quanto não tão benéfico. Essa questão aí da mudança de posto, acho que permite, né, tanto o ponto benéfico que você comentou, de conhecer várias culturas, e ao mesmo tempo dificulta ali os outros pontos. Então, eu te agradeço. E agora, gostaria de dirigir uma pergunta à professora Priscila, com relação à atuação perante as organizações internacionais por intermédio das ONGs. A professora comentou que acaba atuando dessa maneira, e eu gostaria de perguntar como se dá essa atuação por intermédio das ONGs e como se dá o ingresso também. Bom, Maitê, vamos lá, tá? São duas perguntas bem distintas, eu acho que são duas perguntas válidas, mas eu vou começar com a última, tá? O ingresso por intermédio das ONGs, então, assim, são duas etapas. Primeiro, você precisa estar vinculado a uma ONG, né? Ou efetivamente criar uma ONG, que eu acho um pouquinho mais dificultoso, né? E para você ingressar em uma ONG, né? Obviamente, cada ONG tem seu processo, né? Então, tem algumas ONGs que têm processo seletivo, tem algumas ONGs efetivamente que é indicação, mas tem que sempre pensar que essa ONG tem que estar cadastrada, vamos colocar assim, cadastrada na organização internacional, primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que ver se esses trabalhos vão ser remunerados, né, quando você faz esse trabalho nas organizações internacionais. E o terceiro e o principal, né, the last but not the least, é justamente o que é a questão do objetivo da ONG, se ele se atrela com aquilo que você quer trabalhar. Então, por exemplo, eu não entraria em uma ONG, né, enfim, que não seria, que não, é que eu gosto de todas as temáticas de ONG, mas que não estaria atrelado àquilo que eu gosto, né, então você tem que pensar muito bem, poxa, tem ONG que trabalha com a questão de terra, tem ONG que trabalha com a questão indígena, tem ONG que trabalha com a questão do desenvolvimento, né, de relações para implementar direitos sociais. É isso que você gosta? Ok. Aí já vai passando, né, para as outras etapas, efetivamente um checklist, para ver se você efetivamente tem, né, uma perspectiva. Agora tem uma segunda questão, como é que se funciona o trabalho? O trabalho funciona, né? Aí são entre aspas, né? 1000 aspas, depende de cada um, mas a gente tem alguns postos também dentro dessa organização não governamental que vai fazendo com que você cresça e cada vez tenha mais uma postura proativa dentro dessa organização internacional. Então, por exemplo, né? Eu comecei como mera espectadora, hoje já estou, enfim, em um posto maior, que eu consigo ter direito à voz. Então, eu falo dentro das organizações internacionais. Mas isso vai depender também toda de uma estrutura interna das ONGs. Então, se eu pudesse falar para vocês, o mais importante, eu comecei aqui, né, obviamente, porque daí chama atenção, o impacto, né, está dentro da organização, mas é primeiro entrar em uma ONG, estabelecer um critério concreto de estar em uma ONG, para daí chegar em uma organização internacional, né? E isso abre muita porta de network, tá? E foi efetivamente assim que eu consegui conhecer, né, o pessoal da missão italiana, até porque eu não tenho vergonha, não sou uma pessoa tímida no campo profissional, então eu acabei falando, né, quando nem era um momento para eu falar, né, ficaram assim, mas eu pedi a voz na Organização Mundial do Comércio a primeira vez que eu fui, e de fato, enfim, quando eu pedi a voz, daí eu acabei conhecendo o pessoal da missão italiana, e consegui. Então, assim, ser um pouquinho destemido, né? Coisa que às vezes a gente se coloca muito, nossa, sou jovem, né? Eu não sou tão jovem quanto vocês, obviamente, mas, eu sou jovem, ou enfim, tenho vergonha, né? Não dá para ter, tá? Nesse campo não dá para ter, especialmente mulheres, tá? Então, eu falo para vocês, sejam destemidas, né? Coloquem a cara a tapa, porque de fato a gente tem muito que aprender e muito que apreender também, né? Então, basicamente, que dê uma estruturada geral. Perfeito, muito obrigada. Eu vou também repassar agora uma pergunta que eu acredito que fique aberta, não foi direcionada para nenhum dos palestrantes, e também acaba envolvendo uma temática um pouquinho, enfim, não diversa, mas que complementa aí uma outra matéria do direito. Eu acho que acredito que esteja relacionada à lei penal no espaço. Eu recepcionei o seguinte questionamento. O cometimento de um crime no exterior, no caso, cometido por uma pessoa que acabe se direcionando para a embaixada, sendo ou não considerado extensão do território nacional, isso tem alguma implicação diferente com relação à aplicação do direito? Você podia repetir a pergunta? Então, olha, na verdade, a pergunta, eu até estou construindo de uma outra maneira, mas na verdade é que seria o cometimento de um crime no exterior e o direcionamento da pessoa para embaixada. E aí, sendo ou não considerado uma extensão do território nacional, se teria alguma implicação distinta? Não, mas depende. Tem, assim, né? Não tem sentido, porque não vai ser para embaixada, é extradição. Exatamente.
Perfeito. Aqui, na verdade, na pergunta fala se a pessoa se dirige à embaixada, mas então, de fato, não teria nenhuma implicação distinta. Eu desconheço, Jonas, eu não sei. Não, realmente, assim, eu não entendi exatamente o foco da pergunta, né? Mas, assim, se fosse a pessoa cometer o crime, vamos tentar ver aqui se eu vou construir o raciocínio. Se a pessoa cometeu o crime e foi para a embaixada, né, seria isso, talvez, não sei se a pessoa está querendo dizer, né, cometeu o crime e foi para a embaixada, tem o asilo territorial, né, que é um costume aqui da América Latina. Você pode, né, até dar um asilo territorial se o crime for político, né? Mas, enfim, tirando isso, não teria nenhuma repercussão a mais, não. Não, perfeito. Então, obrigada, pessoal. Obrigada pelos esclarecimentos. Gostaria de saber se alguém mais tem algum questionamento. Eu vi que no chat a gente tem uma pergunta acerca do grupo de pesquisa da professora Priscila, se houve ou não abertura esse semestre para as inscrições. Eu vou responder, eu não sei nem se eu posso responder, mas eu vou responder, tá? Assim, gente, sim, tá? Aquela lista não é lista do meu grupo, porque meu grupo é grupo de competição também, então a lista que foi, que já foi da faculdade não afeta meu grupo, tá? Então vai ter sim, se eu não me engano, eu acho que o edital vai ser lançado amanhã, tá? Sobre esses grupos que também partilham de competição, né? Não é apenas o meu, é o meu grupo da professora Carla, o grupo da professora Michelle Rastrente. Então, se eu não me engano, vai ser amanhã. Mas eu não sei se eu podia falar isso, mas enfim, eu acho que podia, né? Então, só para vocês saberem, tá? Com certeza, professora, obrigada, sem dúvidas. Bom, então, não tendo recepcionado mais perguntas, eu gostaria, em nome do Diretório Acadêmico Voltaire Portugal, especialmente em nome da nossa Diretoria de Cultura, agradecer por todos os presentes, todos os que fizeram parte desse evento. Foi pensado com muito carinho para vocês acadêmicos. Eu agradeço a todos os nossos telespectadores, professores, em especial os palestrantes, que foram um ponto central dessa nossa ideia. Esse é o nosso último painel, então, encerradas as discussões sobre diplomacia e o futuro da carreira e academia internacionalista, eu gostaria de declarar encerrada a nossa segunda semana acadêmica do curso de Direito do Unicuritiba e, novamente, reiterar os agradecimentos aos nossos palestrantes, a todos os presentes. Foi um momento muito especial. Esse compartilhamento aqui de aprendizados, eu acho que foi de grande valia para todo mundo e exposições impecáveis. Só gratidão a todos. Obrigada, pessoal. Parabéns novamente pelo evento, pela qualidade, né, do evento. E uma honra, né, poder, enfim, encerrar, né, esse evento junto, né, com o Jonas. Então, assim, parabéns, tá? Eu acho que eu falo aqui em nome de todos os professores, tá? Parabéns pela gestão e parabéns pela idealização do evento também. Eu sei que não é fácil, né? Mas vocês fizeram com maestria. Parabéns, pessoal. Realmente muito bem organizado o evento. Uma discussão muito interessante. As perguntas também bastante instigantes. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho da carreira diplomática. Espero que alguns de vocês se interessem aí pela carreira. É isso, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Nós é que agradecemos, pessoal. Foi uma honra para nós contar com a presença de vocês. E também, só para deixar avisado para todo mundo que esse painel está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, no canal da ACP. Então, fica disponível lá para todo mundo assistir no momento posterior, tá bom? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo.